Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem, passando aí por esse momento, mas vamos superar, né? Eu havia gravado a aula, mas aconteceu um probleminha no áudio. Até havia deixado um recadinho para vocês, que semana passada estaríamos postando, mas é um probleminha, tudo bem, vamos seguir, vamos agora e falar um pouquinho sobre norma jurídica. Bom, só fazendo aí uma retrospectiva, né, do nosso conteúdo, nós vimos logo no início do primeiro bimestre, nós vimos aí a sociedade, a evolução da sociedade, a relação sociedade-direito, direito-sociedade. Falamos também sobre as formas de controle social, né? Nas nossas aulas nós falamos, discutimos sobre isso. É fácil viver em sociedade? Não é fácil viver em sociedade, né? Mas é bom, né, gente? Porque esse distanciamento também, mas é preciso. Então, vamos lá. Então, para que nós tenhamos um bom convívio social, nós temos aí algumas formas de controle social. Nós vimos nas aulas anteriores. Quais são as formas de controle social? Nós temos o direito, claro, né, efetivo aí como forma de controle social. Nós sabemos que nós temos direitos, mas também temos deveres, também temos obrigações. E que o direito tem a coercibilidade. Já nós vamos falar mais sobre isso. Mas vimos que tem outros meios de forma de controle social, como, por exemplo, religião. Discutimos isso em sala de aula, né? Falamos que há situações em que nós até temos ali a colisão entre o direito e a religião. Vimos aí quando há essa colisão, como resolver, né? Aí vai a questão da proporcionalidade, razoabilidade, falamos isso em sala de aula também. E vimos que nós temos como forma de controle social a moral, né? Falamos sobre a moral individual, moral coletiva. Também temos as regras de trato social. Lembra que nós falamos isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado. São formas de controle social e essas formas de controle social também ajudam o convívio social. Tudo isso nós já falamos em sala de aula. Bom, dando continuidade aí, né? Então vamos falar sobre a norma jurídica hoje. A norma jurídica é que estrutura, são estruturas fundamentais do direito. Eu brinco sempre, falo que a norma jurídica é o esqueleto, né? Não teria como, comparando ali com o corpo humano, né? Não teria como nós permanecermos firmes em pé aí sem a estrutura óssea. Então, a norma jurídica brinca mais ou menos isso, né? Ela é a estrutura fundamental aí do direito. Bom, por quê? Porque a norma jurídica ela é responsável por regular a conduta do indivíduo, né? E é aquela história. O meu direito vai até onde começa o do outrem. Então, a norma jurídica ela vai regular, sim, a conduta do indivíduo dentro ali da sociedade. E aí nós temos algumas características das normas jurídicas. Bom, quais são essas características que a norma possui? Primeira característica que nós temos, vocês têm o material, né? Eu estou só seguindo por aqui para vocês poderem estar ali seguindo o material também. Bom, primeira característica que eu coloquei para vocês nas aulas aí que disponibilizei. Nós temos a bilateralidade. O direito, ele é bilateral. O direito, ele é dirigido para duas ou mais pessoas, tá? Por conta disso, o direito, ele é bilateral. Duas ou mais pessoas. Então, olha só. Vamos imaginar, por exemplo, a questão da filiação. Vou pegar um exemplo de direito de família que fica mais fácil, né?
Questão da filiação, o reconhecimento da filiação. O reconhecimento da filiação, ela traz direitos e traz também deveres. Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, num processo de investigação de paternidade. A partir do momento que eu tenho ali o reconhecimento, né, judicial, que eu tenho ali um reconhecimento dessa paternidade, nós temos o que? Direito do filho aqui aos alimentos. E temos deveres do pai para com o filho a prestar esses alimentos. Pessoal, eu só dei exemplo aqui da questão da investigação de paternidade, né, por via judicial, mas o elo ali, a relação de filiação, não se dá apenas ali por questões processuais, tá bom? Só para vocês entenderem aí o exemplo. A questão de filiação natural, ela vai ali reconhecer direitos, também deveres, tá? Então, essa é aí uma das características, a bilateralidade do direito. Bom, nós temos, da norma, né? Nós temos também a generalidade, ou seja, não há distinção entre os indivíduos. A norma, ela é dirigida para todos, sem distinção, tá bom? Então, essa é a questão da generalidade. Professora, mas há situações em que nós temos, por exemplo, se nós pegarmos uma legislação dirigida a um certo grupo de pessoas, como, por exemplo, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não quer dizer que nós não temos aí, né, essa generalidade obedecida. O que nós temos? O que o legislador traz? A partir do momento que eu tenho uma situação desigual, vem o legislador para igualar. Então, olha só, criança e adolescente são grupos de pessoas que merecem um cuidado em especial, porque são vulneráveis. O Estatuto do Idoso, os idosos são vulneráveis, né? Então precisam de uma legislação ali especial. Então, a partir do momento que eu não estou numa situação igual, eu preciso igualar, mas não que seja tratado diferentemente, sim para um determinado grupo de pessoas, tá? Então, nós temos como característica a generalidade. Abstratividade. Abstratividade, ela diz respeito ao fato da norma não ser criada para regular uma situação concreta, né? Olha só, como que o legislador, vamos pegar a lei aí como exemplo, como que o legislador, ao legislar, ele vai colocar uma situação concreta em cada legislação? Não vai, é impossível, né? Então, o legislador, ele tem que utilizar de forma abstrata. Ele não vai conseguir trazer aquela situação concreta ocorrida. Então, na legislação, ele vai ali elaborar a lei de forma mais abstrata possível. Então, nós não vamos ter ali um fato concreto. Até porque, lembra que nós comentamos em sala de aula, o direito evolui, e ainda bem que o direito evolui, né? Precisa evoluir mesmo. Imagina se o legislador, vamos aí pegar o exemplo da filiação, né? Já tratei com vocês sobre esse exemplo da filiação, vamos continuar aí nesse exemplo da filiação. Imagina vocês se, nessa questão de filiação, quando o legislador colocou lá no Código Civil esse vínculo de filiação, que ele colocou que a filiação se dá por meio possível, né, um matrimônio, porque há presunção de paternidade ou maternidade com relação ao matrimônio, também se dá pela adoção e por outros meios
civis o legislador coloca. Imagina vocês, se o legislador poderia, à época do Código Civil de 2002, ele poderia imaginar que hoje nós teríamos a filiação por questões afetivas, a paternidade ou maternidade socioafetiva. Olha só, logo, né, da elaboração do projeto de lei do Código Civil de 2002, não conseguiria o legislador prever isso, né? Nós temos essa evolução. Bom, imperatividade. Importante saber que a norma jurídica, ela é imperativa. Ela não é um mero aconselhamento. Olha só, a lei, ela foi feita para ser cumprida. O legislador não traz aí um conselho, olha, eu aconselho que você utilize o cinto de segurança, por exemplo, né? Não, nós temos o que? O uso de cinto de segurança é obrigatório, né? Então não é um mero aconselhamento. A norma jurídica não é um mero aconselhamento. Nós temos a imperatividade da norma. Nós temos ali que obedecer. Bom, também temos como características a norma jurídica a coercibilidade, né? Que pode ser explicada pelo uso da força. É uma imposição, só que preste bem atenção. A quem cabe aplicar essa coercibilidade? Ao Estado. Então, cabe ao Estado. E aí nós temos algumas formas de coercibilidade, né? Por exemplo, nós temos as penalidades aí, penas restritivas de liberdade, né? Então a prisão, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo, já estava falando sobre direito de família, né? Pai não pagou pensão alimentícia para o filho, nem houve motivo justificado, cabe a prisão, né? Então, olha só, uma pena restritiva de liberdade. Nós temos também pena restritivas de direitos. Olha só, eu tenho direito em ter ali a minha habilitação em dirigir? Tenho a minha habilitação, tenho direito em dirigir? Tenho, mas desde que eu cumpra todos os requisitos. Agora, vamos imaginar, extrapolei aquela pontuação, né? Preciso entregar o quê? A minha carteira de habilitação. Então, ficarei o quê? Com o meu direito restrito. Então, penas, né? Nós temos também no nosso ordenamento jurídico a pena restritiva de direitos. Tão discutido aí a questão, né, da ficha limpa, os políticos que forem condenados, né, não podem ali se candidatar, enfim. Vamos imaginar assim, teria direito, todo o cidadão tem direito a ser candidato, a se candidatar aí a algum cargo político, atendendo os requisitos? Sim, né? Mas se porventura tiver ali uma condenação, aí nós temos o quê? Uma pena restritiva de direito. Não vai poder, ele fica inelegível por um determinado período, tá bom? Nós temos também a penalidade de multa, a aplicação de multa. Então, olha só, pegando ali já que eu falei sobre a carteira de habilitação. Professora, aí nós temos então duas penalidades, uma restritiva de direito e a outra uma multa? Sim, nós temos dois tipos de penalidade, uma restritiva de direito, chegou o limite ali da pontuação na carteira de habilitação, nós temos essa penalidade. E nós temos também a questão da multa, a aplicabilidade da multa. Então, essas são as características da norma jurídica, né? Nós temos como característica bilateralidade, abstratividade, generalidade, coercibilidade, imperatividade. Essas são as características. Agora nós vamos passar para as classificações das normas jurídicas. E elas se classificam em sendo nacionais, né, quando as normas devem ser observadas ali no limite do país, né? Por exemplo, o Código Civil, nós temos aqui abrangência em todo o território nacional. Código Penal,
todo o território nacional e assim por diante. Nós temos também de direito estrangeiro, quando apesar de pertencerem a outros países, né, ou a outro país, essa norma ela pode ser aplicada aqui no nosso território, mas nós temos que ter aí relações diplomáticas para isso, né? Precisamos ter ali uma relação diplomática. Nós temos também o direito uniforme, quando 2 ou mais países adotam as mesmas leis, que são usadas nos 2 territórios. Então, se 2 países adotaram a mesma lei, essa será utilizada nos 2 territórios. Se forem ali 3 países, 4 países, nos países que resolveram ali adotar aquelas leis. Bom, em relação à fonte, né, nós temos as fontes legislativas, consuetudinárias e jurisprudenciais. Olha só, quando nós falamos em fonte, nós estamos falando da onde emana, onde vem, onde nasce a norma, né, a fonte ali da norma jurídica. Então, nós temos as legislativas, aquelas que vêm, que vêm das leis, são normas escritas e organizadas. Então, olha só, nós temos Código Civil, Constituição Federal, Código Penal, são ali as fontes legislativas. Quem tem o poder para legislar? Poder legislativo. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos num momento difícil, né? Nós temos os 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e estamos, assim, vendo interferência desses poderes. Eles têm que ser independentes e harmônicos, mas o que nós estamos percebendo que há uma interferência, mas nós vamos ter uma aula específica para isso, tá? Bom, nós temos também como fonte, além das legislativas, nós temos as consuetudinárias, ou direito consuetudinário. O que são essas fontes consuetudinárias? Advém dos costumes jurídicos. Então, o que são costumes jurídicos? Aquela prática reiterada de conhecimento notório que as pessoas se utilizam como se lei fosse, tá? Então, essas são ali as normas consuetudinárias, como alguns doutrinadores preferem. Pessoal, olha só, não é apenas um costume, mas aquele costume que tem reflexo no mundo jurídico, tá? Ah, professor, o meu vizinho nessa quarentena resolveu todos os dias de manhã, foi para um sítio se isolar e todos os dias de manhã ele vai lá ver, né, o sol nascendo ou o sol se pondo, enfim. Tá, um costume que ele adquiriu, mas olha só, isso não tem nenhum reflexo no mundo jurídico, não tem. Agora, aqui, consuetudinário, nós estamos falando aquele costume jurídico, aquilo que vai ter reflexo no mundo jurídico. Exemplo, nós vamos ter uma aula específica sobre os costumes jurídicos ou direito consuetudinário. Mas exemplo, cheque pré-datado. Ah, professora, mas nós temos uma lei do cheque. Temos, mas nós temos o costume em pré-datar ou pós-datar esse cheque? Temos. Vamos falar isso em momento oportuno, só para vocês entenderem. Isso tem reflexo no mundo jurídico? Possui reflexo no mundo jurídico. Nós temos decisões, inclusive, que nós vamos tratar na aula específica. Mas retomando aqui, né? Em relação à fonte, nós temos como fontes jurisprudenciais, que são decisões reiteradas dos tribunais, tá? Então, a jurisprudência, fontes jurisprudenciais são decisões reiteradas dos tribunais. Nós teremos uma aula específica para cada uma. Mas olha só para nós entendermos essa fonte. Nós temos as fontes legislativas, que emanam do poder legislativo.
Nós temos as consuetudinárias, que vêm da prática social. Então, a sociedade que, na verdade, cria essa fonte, né? Direito consuetudinário. E nós temos as jurisprudenciais, que são decisões reiteradas dos tribunais, tá? Então, isso nós temos aí com relação às fontes. Então, com relação ao espaço, as normas, elas podem ser gerais e podem ser locais. Gerais são aquelas que abrangem todo o território brasileiro, né? Temos como exemplo leis federais. Então, ela vai abranger o quê? Todo o território brasileiro, tá? E nós temos leis locais, são aquelas que atuam apenas em parte do território, podendo ser leis federais, municipais, estaduais. Por exemplo, olha só, nós temos no estado do Paraná o Código de Organização e Divisão Judiciária do estado do Paraná. Então, esse Código de Organização e Divisão Judiciária, ele vai trazer ali a questão de funcionamento, por exemplo, do fórum, né, de justiça estadual e entre outras coisas, comarcas, divisão de comarcas, enfim. Cada estado possui um código de organização e divisão judiciária. O estado de São Paulo possui o código de organização e divisão judiciária do estado de São Paulo. Estado de Minas possui um código de organização e divisão judiciária do estado de Minas. Então, olha só, se você for fazer, por exemplo, concurso no Tribunal de Justiça do estado do Paraná, você tem que saber o código de organização e divisão judiciária do estado do Paraná. Ah, professora, mas não tem que terminar o curso de Direito? Para analista judiciário, sim, mas nós temos a função de técnico judiciário, que é a nível médio, tendo ensino médio. Então, seria perfeitamente possível você estar ali prestando concurso para técnico judiciário. Então, se você está vai prestar concurso para o estado do Paraná, você tem que saber o Código de Organização e Divisão Judiciária do estado do Paraná. Se for para Santa Catarina, não adianta nada saber ali o Código de Organização e Divisão do estado do Paraná, porque lá nós temos outro código, Código de Divisão e Organização Judiciária do estado de Santa Catarina, por exemplo, que eu disse a vocês, né? Então, são ali, né, com relação à localização, que pode ser estadual, municipal, federal, não tem problema nenhum quanto a isso. Também se classifica como direito público, direito privado. Direito público, quando o Estado seria uma das partes da relação e impõe o seu poder, verificando dessa forma uma relação de subordinação. Exemplo, Código Penal, ali nós temos, no Código Penal, né, temos também, no âmbito material, que classificam pelo seu conteúdo, ramo do direito público e ramo do direito privado. Olha só, o direito penal, ramo do direito público, em que o Estado, ele impõe ali o seu poder, verificando, né, uma relação de subordinação. Então, direito penal, ramo do direito público. E nós temos ramo do direito privado, quando as partes estão ali numa relação de igualdade com interesses particulares, interesses privados. Então, olha só, o Código Civil como exemplo, tá? Um contrato de compra e venda são interesses privados. Por exemplo, quero comprar uma casa que a professora Silvia está vendendo, né? A professora Silvia aceita vender essa casa para mim, nós vamos fazer o quê? Um contrato de compra e venda. E neste contrato de compra e venda nós vamos colocar o quê? Formas de pagamento, estipular prazo de entrega, enfim. Isso
faz parte do quê? Do ramo do direito privado, interesses privados, interesses particulares. Ao passo que, por exemplo, no direito penal, nós temos um interesse público. Bom, pessoal, seria isso na aula de hoje. Meu tempinho está acabando. Que vocês tenham aí um excelente dia e que Deus abençoe a todos.